apenas no versículo 18, a palavra de Deus diz assim: porque eu confessarei a minha... Bom, aqui na minha Bíblia tem a palavra iniquidade. Na Bíblia de quem tem a palavra iniquidade? Levanta a mão para eu ver. A maioria. Tem uma outra Bíblia, uma outra tradução, que ao invés de iniquidade, tem a palavra culpa. Tem alguém que está com essa tradução? Tem, isso. Então nós vamos ficar com a palavra culpa, tá? Vamos lá, vamos ler o versículo 18. Porque eu confessarei a minha, mais alto, a minha culpa. Afligir-me-ei por causa do meu pecado. Vamos orar? Feche os teus olhos agora, curva a sua cabeça por um instante. Senhor, fale conosco esta noite de domingo. Hoje é o terceiro dia, penúltimo dia do seminário, cura da alma. E hoje, Senhor, nós vamos falar sobre a culpa, sentimento de culpa. Eu te peço, Senhor, que enquanto eu estiver pregando, enquanto essa palavra estiver sendo ministrada, que pessoas aqui dentro sejam curadas, pessoas que assistem sejam curadas, que o Senhor fale com todos nós. Precisamos ouvir tua voz, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos falar sobre culpa. Culpa. E falar sobre culpa é falar de algo que só tem sentimento de culpa quem tem responsabilidade. Só sente culpa quem tem o princípio de responsabilidade dentro de si. Pastor, será que um determinado político que desvia uma verba e está vendo gente morrendo por conta de uma verba desviada, será que ele consegue dormir tranquilo? Se ele não tem o princípio de culpa, ele deita e ele dorme tranquilo. Se ele tem o princípio de culpa dentro de si, ele não consegue dormir. Uma pessoa que atropela alguém, uma pessoa que está em alta velocidade numa avenida, que nem eu assisti ano passado, vocês devem ter visto. Rapaz foi, atropelou, pegou o ciclista, bateu, jogou para cima, morreu o ciclista. Depois mostrou esse rapaz chegando no seu prédio, estacionando o teu carro, entrando no elevador, conversando e dando risada com uma outra pessoa. Tinha acabado de matar alguém. Por que essa pessoa estava tranquila? Porque não tem sentimento de culpa. Então culpa só sente alguém que tem dentro de si esse princípio de responsabilidade. A culpa só sente quem fracassa. Fracassou, errou, fez algo que não gostaria de ter feito, se sente culpado. A culpa é um fracasso. A culpa, quando nós pecamos, nós sentimos um fracasso, nós sentimos culpa. Por quê, pastor? Porque a palavra pecado, a palavra grega pecado, significa hamartia. E a palavra hamartia significa errar o alvo. Você erra o alvo, você se sente fracassado e você sente culpa. Então só tem culpa quem tem esse princípio dentro de si. A culpa, ela é negativa, é um sentimento negativo, mas a culpa, ela também tem um aspecto positivo. Porque nós sentimos culpa, por exemplo, quando nós pecamos. E quando eu me sinto culpado por um pecado que eu cometi, eu me arrependo, eu me humilho perante Deus. E quando eu me arrependo, e quando eu me humilho, e quando eu busco humildemente a Deus, porque eu estou me sentindo culpado, essa culpa, ela pode produzir em mim um sentimento de mudança, e eu mudo porque eu me senti culpado. Quem entendeu, diga amém. É o lado positivo. Mas a culpa
culpa, ela, olhando de uma forma geral, a culpa ela é negativa. Você conviver com o sentimento de culpa não é bom. Não é bom. E por que nós sentimos culpados? Eu coloquei algumas ideias aqui bem simples. Primeiro, nós sentimos culpa por aquilo que nós fazemos. Eu fiz algo, e esse algo que eu fiz eu me sinto culpado. Então a culpa, no seu primeiro momento, ela é por algo que eu fiz. Eu fiz e eu me sinto culpado porque eu fiz isso. Eu tomei essa atitude, eu tomei essa decisão, eu fiz algo que eu não tinha que ter feito. Então eu carrego essa culpa dentro de mim, porque eu fiz algo. Eu tive uma atitude que depois eu pensei, eu olhei, me trouxe consequências. Eu pensei, eu analisei e eu vi que não tinha que ter feito isso. Então eu me sinto culpado por aquilo que eu fiz. Essa culpa, ela é extremamente dolorosa. Essa culpa, ela é extremamente pesada. Por quê? Porque eu sou responsável. Eu que fiz, eu que tive a atitude. Não foi alguém que fez. Eu não me sinto culpado por alguém que alguém de lá fez. Eu me sinto culpado por aquilo que eu fiz. E é muito duro lidar com isso. É muito duro. Porque se eu não aprendo a lidar com isso, se eu não aprendo a lidar com essa culpa daquilo que eu fiz, eu vou viver uma vida carregando um peso que não vai me levar para adiante, mas ao contrário vai me deixar paralisado. Quem entendeu, diga amém. Então essa culpa que eu tenho, que eu carrego comigo por aquilo que eu fiz, é uma culpa muito dolorosa, que se eu não aprendo a lidar com ela, ela vai paralisar minha vida. Existe a culpa daquilo que eu fiz, mas existe também o contrário. Existe a culpa daquilo que eu não fiz, que também é muito complicado lidar com isso. Eu poderia ter feito. Irmãos, isso é extremamente doloroso. Isso mata. Porque nós ficamos pensando nas possibilidades. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse ido? E se ao invés de eu pedir para aquela pessoa ir buscar o meu filho, eu tivesse ido buscar? E se eu tivesse ido lá, se eu tivesse acordado mais cedo? Esses acidentes que acontecem, que um vai num carro, o outro vai no outro, e aquele que foi naquele carro morre no acidente, e a gente fica pensando, e se eu tivesse? E se eu tivesse? Isso é doloroso, porque é uma culpa que a pessoa carrega por uma hipótese que poderia ter sido diferente ou não. Se eu tivesse feito, isso é complicado, queridos, porque esse sentimento, ele mata, ele é extremamente doloroso. Quem entendeu, diga amém. Poderia ter feito, poderia, não fez. Poderia. Se eu me arrependo, se eu tenho culpa por algo que eu fiz, entenda algo: se a culpa é por algo que eu fiz, eu não consigo desfazer. Às vezes dá para desfazer. Se dá para desfazer, desfaça e a culpa vai sair. Mas se não dá para desfazer, não tem como fazer diferente. Você pode fazer daqui em diante. E a culpa daquilo que eu não fiz, pastor, como que eu lido com ela? Se você não fez, você consegue fazer agora? Agora eu consigo. Então faça a partir de agora. E a culpa não vai ter mais efeito sobre a tua vida. Não, mas eu não consigo mais fazer, porque o tempo passou. O tempo passou? Então retoma a tua vida daqui para diante. A culpa é uma prisão do passado. Quem entendeu, diga amém. A culpa é aquele pensamento que a pessoa fica ali ligada com ele. Ó, mas eu poderia ter feito, ou eu fiz assim, eu tinha que ter feito diferente. Não dá para mudar. E alguém precisa chegar para a gente e falar exatamente com essas palavras: não dá para mudar o que foi feito, não dá para refazer o que você não fez.
graça de Deus, e daqui em diante a gente consegue escrever uma nova história, mas na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Glória a Deus. Deixa eu falar. Então eu me sinto culpado por aquilo que eu fiz. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Dá para refazer, dá para desfazer. Às vezes dá, às vezes não dá. Se dá, vai lá, resolve. Se não dá, vive daqui em diante. Sinto culpado por aquilo que eu não fiz, por aquilo que eu não falei, poderia ter falado, poderia ter feito, poderia ter evitado algo. É verdade, poderia. Mas não dá para a gente voltar às vezes atrás. Se dá, eu volto, mas se não der, eu vivo daqui em diante. Em terceiro lugar, existe a culpa daquilo que eu poderia ter feito melhor e não fiz melhor. E essa culpa também machuca muito a gente, porque essa culpa, ela me faz lamentar. E o sentimento de culpa é um lamento constante. Às vezes nós perdemos. Já viu esse ditado? A gente só valoriza depois que perde. E a culpa está aí. A culpa está exatamente nisso. A pessoa perde o casamento e depois ela fala assim: sabia que eu poderia ter feito melhor? Se eu tivesse sido uma esposa melhor, um esposo melhor, eu não tinha perdido o casamento, não teria perdido os meus filhos. A culpa, ela está aí. Poderia ter feito melhor. O emprego, quando perde, tinha um baita de um emprego, tinha uma baita de uma oportunidade, trabalhava num lugar abençoado, mas não fazia bem feito, perdeu. E a pessoa nunca mais consegue um emprego como aquele. Pronto, a culpa se instaura na pessoa. Se eu tivesse trabalhado melhor, se eu tivesse me dedicado mais lá no meu emprego, eu não teria saído de lá. Hoje estaria lá, estaria até aposentado. Isso é uma culpa que a pessoa carrega. Posso ouvir um amém, queridos? Isso é uma culpa que a pessoa carrega. Não poderia ter feito melhor? Poderia. E a grande verdade é que nós podemos fazer melhor. Podemos ser melhor do que nós somos hoje. Quem concorda? Diga amém. Pode trabalhar melhor? Pode, claro que pode. Pode ser um melhor marido? Pode, lógico que pode. Uma melhor esposa? É claro que pode. É claro que pode. Posso ser um melhor filho? Um melhor pai? É claro que eu posso. Mas às vezes nós só reconhecemos isso depois que vê o pior. E a culpa vai e gruda na pessoa. Por quê? Porque ela fica se culpando. Se eu tivesse realmente. E para nós superarmos essa culpa, é começar a fazer diferente a partir de hoje. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, queridos? É começar a fazer melhor a partir de hoje. Pastor, mas aquele emprego passou. Agora você está no outro, faça melhor aqui nesse outro. Glória a Deus. Pastor, agora eu retomei algo na minha vida. Você retomou agora, está no novo curso, faça melhor agora. Então se dedica aí agora, para que esse sentimento não venha te pegar amanhã lá na esquina. A culpa está nisso, naquilo que eu fiz, naquilo que eu não fiz, mas também naquilo que eu fiz de qualquer jeito, e porque eu fiz de qualquer jeito, eu perdi. E se eu não aprendo a lidar com isso, eu vivo uma vida inteira aqui na frente, olhando para trás, dizendo: eu poderia ter feito, e se eu tivesse feito melhor, eu não teria perdido. Sabia que já passou? E a gente pode fazer, é só daqui para frente. Quem entendeu? Diga amém. Pastor, mas será que isso é o suficiente? Tem que ser o suficiente. Será que isso vai me confortar? Tem que te confortar. Isso tem que te confortar, porque passou. Aquela oportunidade, ela veio e ela passou. Não pegou? Espere uma outra chegar na tua vida. E nessa que você já está hoje, abrace com as duas mãos, se dedique da melhor maneira, e Deus vai te honrar. Pode ser no trabalho, pode ser no ministério, pode ser no relacionamento, pode ser num casamento. Faça o melhor hoje, e Deus vai te honrar a partir de hoje, daqui em diante. Você pode aplaudir bem forte a Ele por isso. Glória a Deus.
diga amém. Amém. A culpa, em quarto lugar, a culpa é um sentimento negativo, como eu já disse no meu início, é um sentimento negativo a partir do momento que eu só olho para ele pelo aspecto negativo. A culpa, eu vou explicar melhor isso. A culpa, por mais que ela seja um sentimento negativo, se eu olho apenas por esse viés, por esse olhar, realmente ela vai destruir a minha vida, ela vai destruir a minha alma. Só que a culpa, por mais que ela seja algo negativo, porque eu provoquei, porque eu fiz algo, ou porque algo aconteceu, eu posso olhar para isso por uma outra perspectiva. Se por um lado eu perdi, se por um lado Deus tirou, se por um lado eu não vigiei, se por um lado eu poderia ter feito diferente, eu não fiz, percebe que isso me ensinou algumas coisas, e foram coisas que eu só aprendi porque eu errei. Quem entendeu, diga amém. Isso, eu tive essa lição comigo, irmãos. Eu não lembro se foi ano passado ou se foi no ano retrasado. Teve uma determinada experiência na minha vida. Isso me deixou muito triste, muito. Eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Eu falei, Senhor, eu tinha que ter feito diferente. E eu resolvi aquela situação, mas eu ainda lidava com a culpa. E volta e meia eu lembrava disso e eu falava assim, meu Deus, olha que prejuízo isso trouxe na minha vida. E todas as vezes que eu lembrava, eu sentia a dor da culpa. Até que uma hora o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. O Espírito Santo falou assim, você está se sentindo culpado? Porque você errou, mas você aprendeu, e nessa você não vai cair de novo. Quem entendeu, diga amém. Nessa você não vai errar de novo. Isso foi uma lição para a tua vida, e você precisou aprender com isso. Agora daqui em diante você vai fazer diferente. E realmente, irmãos, as coisas começaram a mudar na minha vida. E aquele sentimento de culpa que estava aqui dentro, que era negativo, aquele sentimento saiu. E eu pude entender. Custou caro eu aprender aquilo, custou dinheiro eu aprender aquilo, eu tive um prejuízo para aprender aquilo, mas eu aprendi.